Você já lembra de ter chegado em alguma empresa, alguma loja e falado assim, aqui estou no máximo? Tipo, não tem mais nenhum espaço aqui. Boa pergunta. E já existiu essa situação? Olá, aqui é o Hermelino Espíndola. E aqui é o Bruno Oliveira. E esse é o podcast Falando de Loja. Bruno, tema de hoje, vamos falar sobre o quê? Vendas em queda. O que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Ótimo tema, porque a gente realmente tem verificado. Bom, só para contextualizar, Sim. A gente monitora, eu tenho monitoramento através das consultorias que a gente realiza de centenas de lojas, algumas redes de lojas que a gente atende em consultoria e nós temos acesso aos dados, né? Sim. E realmente, quando a gente analisa o mercado, muitas estão enfrentando desafios gigantescos aí nesse ano, especialmente quando você compara em relação às vendas do ano anterior, né? Muitas estão em queda, não estão conseguindo nem empatar com o que já fizeram no ano anterior. Então, realmente é um tema importante para a gente discutir, né? Porque a gente tem um cenário aí, às vezes até psicologicamente falando, tipo, as questões internacionais, né? Que às vezes parece que não tem uma interferência direta no nosso negócio, né? Tipo assim, eu vendo roupa aqui que o preço do petróleo pode impactar mais, querendo ou não, é um ambiente geral de negócios, de comércio, tudo que fica comprometido, né? E, querendo ou não, isso, taxa de juros altas, perspectiva de uma recessão, talvez, ou de uma contração, uma diminuição no ritmo, acaba que uma conjuntura geral leva a uma... Tem muito fator psicológico, fatores concretos, mas fatores psicológicos também que acabam impactando ali nos consumidores e nas empresas, né? Sem dúvida. Mas assim, a gente aqui não tem o poder de decidir se vai terminar ou não a guerra, ou qual é a cotação do dólar, ou do petróleo, coisas dessa natureza, né? Então, nesse sentido, dentro da empresa, é um assunto que a gente já trouxe em outros vídeos e tal, mas eu acho que é importantíssimo a gente voltar a falar, porque o que pode ser feito da porta para dentro? Ótimo. Realmente, como você coloca muito bem, esse cenário macroeconômico, ele influencia, não é? Sim. A gente sabe, o primeiro e mais direto que a gente já percebe é o combustível, por exemplo. Né? O combustível, ele interfere nos custos diretamente, porque ele vai encarecer frete, com certeza. Sim. Quando o combustível sobe frete. Quando sobe frete, é um componente de custo das mercadorias. A gente sabe que isso vai impactar as taxas de juros, apesar de que agora, né? Sim, a gente está gravando quinta-feira, na quarta-feira houve ontem a reunião do Copom, que teve aquela pequena redução, mas ainda... Sim, normalmente a redução, tanto o aumento quanto a redução, a perspectiva normalmente é de 6 meses para se começar a sentir o impacto, né? Então, ou seja... E é muito mais psicológico, é 0,25, né? 0,25, quer dizer, de 15 para 14,75, então realmente é uma pequena movimentação, ainda não é significativo, ou seja... É mais um indicativo do que uma coisa tendência, né, do que um resultado efetivo, e isso não diminui o impacto dos juros. Os juros ainda continuam elevadíssimos, então isso também impacta a inadimplência e etc. e tal. Ou seja, o cenário macroeconômico ele é desafiador. Nós temos a guerra acontecendo agora, talvez o prenúncio até de uma guerra mundial, porque vão entrando novos atores aí, China, Rússia, os países do Oriente Médio, além dos Estados Unidos, etc, etc. Ou seja, a Europa aí podendo também acabar se envolvendo ou sendo envolvida. Sim. Enfim, mas nós não temos o poder de interferir nas questões, nem nas macroeconômicas, como taxa de juros, câmbio e etc. Nem contar com uma resolução, porque se ouve os especialistas, todo mundo fala, pode acabar semana que vem ou pode durar anos. Anos. Veja aí a Ucrânia, né? Já tem mais de 3 anos aí essa guerra. Enfim, posto isso, o importante é a gente olhar o que você pode fazer.
Né? O que está sob o nosso controle? Eu gosto sempre de usar essa expressão. O que está da porta para dentro, não é? Que a gente pode interferir. E aí você pode ter certeza que tem muita coisa que dá para a gente fazer. Concorda comigo? Concordo. Né? Normalmente o desperdício interno... Exatamente. Acho que assim, agora uma pergunta para você. Você já lembra de ter chegado em alguma empresa, alguma loja e falado assim, aqui estou no máximo. Tipo, não tem mais nenhum espaço aqui. Boa pergunta. E já existiu essa situação? Nunca. São 40 anos de estrada e é impressionante. Aliás, é interessante até em cima do que você coloca, porque a gente quando faz, por exemplo, consultoria, que a gente cai para dentro, né? Trabalhando todos os fundamentos, trabalhando retaguarda, administrativo, financeiro, compras, vendas, layout de loja, às vezes até fazendo um planejamento estratégico. Você até mudar o nome da loja. Isso que eu ia falar, lembrei disso. A gente já enfrentou desafios de ter que reposicionar mercadologicamente a empresa, mudando desde nome, fachada, layout, mix de produto, né? Mudando o perfil do público que atendia. Enfim, a gente já enfrentou desafios assim enormes de toda a natureza ao longo da nossa atividade aí nesses 40 anos de estrada, você aí há 20 já com a gente e tal, né? Mas sempre tem uma pergunta que o lojista faz para mim, até onde dá para crescer? Eu me lembro de alguns lojistas que a gente cresceu de maneira extraordinária, não é? Começamos a fazer o trabalho, tal, enfrentando dificuldade financeira, vendas em queda, a equipe desmotivada, equipe antiga, loja velha. Estoque ruim. Estoque ruim. A gente tendo que olhar e falar, nossa, será que vai dar conta, né? Será que nós vamos conseguir? E trabalhando, resolvendo aos poucos, né? Como eu costumo dizer, comendo pelas beiradas, né? Conforme dava, conforme a disponibilidade. Comendo bife, né? Exatamente. Olhando para o boi e falando, não, vamos de bife, né? Ou como diz eu nunca me esqueço. Interessante também. Uma lojista, né? Uma lojista que era vegana, e ela disse, não, Emiliano, não fala isso, não. Vamos trocar em vez de boi e bife, vamos falar de melancia e fatia, né? Então, ninguém consegue comer uma melancia. Você come uma fatia, você olha uma melancia e fala, puta, não dá. E uma fatia? Não, a fatia dá. Então, come uma fatia, né? E a gente indo dessa maneira, conseguir transformar de maneira significativa, e aí o lojista olhar e falar, Emiliano, olha, cara, aumentou, nosso faturamento cresceu, a loja está lucrativa, até onde eu posso crescer? E essa resposta ser interessante, porque quando você vai nos números, nos indicadores que você faz no refinamento da análise, a gente começa a encontrar espaços de crescimento. Não está no máximo, às vezes a cobertura de estoque, o giro, a gente tem, quando você olha a venda por departamento, quando você olha na equipe, quando você olha indicadores do tipo ticket, valor médio do item vendido, né? A gente quando começa realmente a analisar, percebe que, peraí, tem espaço de crescimento aqui. Sempre a gente encontra espaços de crescimento. E essa é a boa notícia, né? Essa é a boa notícia, porque quando você olha para a nossa performance, a gente encontra muito desperdício, muito erro, muita falha, até porque é importante a gente lembrar o seguinte, a operação de varejo, quando você fala de loja, tudo você compra, menos pessoas, menos gente. Então, muitos falam, não, mas a gente compra também, a gente contrata. Não é mais ou menos assim, não. Né? Os bons não estão ali na esquina esperando você ir lá contratar. Né? A gente tem que ter isso em mente. Não está disponível ali os bons vendedores, os bons gestores, os bons compradores, os bons administradores, etc. e tal, né? Não estão ali na esquina esperando você ir lá contratar. Geralmente estão trabalhando e tal. Não é fácil. Então, resta esse outro lado. Bom, existe a parte que eu consigo comprar, instalações, mercadoria, computador, sistema, etc. E as pessoas. E eu sempre lembro que o melhor projeto, mais bem elaborado, mais bem estruturado que você tenha, ou seja, não adianta você ter um excelente projeto se você não tiver quem converta isso em realidade. E aí a gente está falando de equipe.
Quando você fala de equipe, a gente começa já de cara a encontrar um espaço gigantesco para trabalhar, porque pessoas crescem, pessoas regridem, Sim. pessoas aprendem, pessoas se motivam, pessoas têm o seu lado emocional. Então, trabalhar isso é fundamental. Às vezes a pessoa é até muito boa em termos de conhecimento, mas está abalada emocionalmente, não consegue entregar, não consegue produzir, não consegue engajar, contamina, às vezes, a equipe. Sim. Então, tudo isso são espaços que a gente tem para olhar para o nosso negócio e falar, peraí, deixa eu analisar e encontrar os espaços de melhoria e trabalhar, montar um plano de ação, uma estratégia para buscar resultados, para compensar essa perda natural que o mercado, esse cenário todo que a gente começou aqui falando, ocasiona, né? Enfim, então a gente começa olhando por aí. A resposta, né, respondendo objetivamente a sua pergunta, cara, em 40 anos de estrada, nunca eu cheguei numa empresa e falei assim, não tenho mais para onde crescer. Sempre tem Então, espaço. assim, temos, por exemplo, começando do começo, né? Tá. A gente sempre fala assim, você pode ter a melhor loja do mundo, se não tiver gente entrando, não adianta nada, né? Perfeito. Então, vamos começar assim, o seu tráfego. Você, nesse cenário de queda de venda, normalmente a primeira medida, até intuitiva de muitos empresários vou anunciar, vou fazer Exato. algum barulho aí, vou botar o balão lá na porta, vou chamar um locutor, vou anunciar, botar um carro de som, um panfleto, internet, aí você tem N estratégias diferentes Exato. em relação à divulgação, a marketing, né? É a melhor solução? É uma solução? O que você pensa? Cada caso é um caso? O que você tem a falar sobre isso? Ótimo, perfeito. Pegando o gancho que você trouxe, não adianta a gente ter uma loja maravilhosa se você não tem cliente. Então, o primeiro desafio é cliente. E quando você vai conversar com o pessoal de loja, que você pergunta para um gerente, e aí, como é que estão as coisas? A primeira coisa que a gente escuta é o movimento está ruim, Sim. O movimento está fraco. E não é nessa situação de agora. Não, sempre, isso é padrão, sim, isso é sempre foi assim. E aí, como é que estão as coisas? O movimento está ruim, o movimento caiu, o movimento está fraco e tal. Aí eu pergunto, como é que está a sua taxa de conversão? Quantos clientes entraram na sua loja? E aí eles não têm esse dado objetivo. Sim. Sempre, eu acho que... Eu digo, deixa eu ver o número. Como é que você está controlando? Não tem. Então, pausa. Vamos começar a trabalhar objetivamente. Não tem achismo. Sim. Com achismo é muito difícil você tomar as melhores decisões. A probabilidade de você errar aumenta muito quando você vai no achismo, no Só olho. a sensação, né? Os sentidos da gente enganam muito. Se você está com a mão quente e bota a mão em alguém, qualquer lugar que você vai encostar está frio. Por quê? Porque a tua mão está muito quente. Não é? E assim por diante. Ou seja, as percepções enganam. Ok. Então, a gente sabe que o primeiro desafio eu preciso de cliente na loja. Precisa medir. E o que vai definir a estratégia de marketing é exatamente, o primeiro passo é isso. Está faltando cliente ou está faltando conversão? Por incrível que pareça, muitas vezes, né, eu diria em 99,99% das vezes, o problema está no aproveitamento do que propriamente no movimento. Não que, às vezes, até o movimento não tenha caído ou que o movimento não possa ser melhorado. Sim. Não é isso. Mas eu digo assim, antes de você buscar novos clientes, os clientes que já estão dentro da loja estão no aproveitamento adequado, né? Não diria nem no máximo, mas num bom aproveitamento. E o que é bom aproveitamento? Duas variáveis que são fundamentais, taxa de conversão e ticket médio. São os 2 T's. Aliás, eu trabalho muito com os 3 T's, né? Tráfego, não é? É o cliente entrando na loja, a taxa de conversão, ou seja, daqueles clientes que entram na loja, quantos compram, e ticket médio, dos que compram, quanto que gastam dentro da loja. Então, esse é o primeiro fundamento, porque isso vai definir. Quando você olha, o mais comum, exemplo prático, eu cheguei numa loja, numa rede, conversando com a gerente, eu perguntei para ela, e aí, como é que estão as coisas? O que eu ouvi? O movimento está fraco, o shopping está parado, essa lenga-lenga que a gente escuta sempre. Falei, ok, tá, maravilha. Fiz a pergunta
básica, como é que está a sua taxa de conversão, quantos clientes estão entrando na loja, como está isso em relação à performance que você vinha tendo. Já que ela falou que o movimento está ruim, Sim. se está ruim, teve bom, piorou. Quanto é que estava no bom e como é que está agora? Ela não tinha os dados. Eu acho... Não, como é que você controla ela? Eu não controlo. Eu digo, bora controlar, vamos implantar o controle de tráfego. Aliás, se você não faz isso e não tem a ferramenta, vou pedir para deixar aqui, aqui embaixo na descrição ou aqui no vídeo, se você está vendo a gente pelo YouTube, o endereço, entra na minha plataforma, eu dou 100% gratuitamente um sistema de controle de tráfego, tá? O que é o controle de tráfego? Ele mede quantas pessoas entraram na loja, quantas compram você sabe, sempre você sabe. Você tira um relatório do sistema e sabe quantas vendas fez. Quantas vendas você não fez é que é o problema. Não é quantos clientes entraram e não compraram. Eu preciso medir, porque esses não passaram por dentro do sistema. Então eu preciso ter uma ferramenta, um mecanismo de controle para saber isso, e já você vai entender por quê. Porque isso vai definir o seu planejamento de marketing, a sua estratégia. Se você tem que trazer mais clientes ou aproveitar mais. Geralmente, né? Mas vamos lá, dando continuidade. Essa é a primeira informação. Quantos clientes entraram e quantos não compraram? Não é? Visto que quantos compraram, você tem esse controle. E a informação poderosíssima. Por que não compraram? Por que você perdeu a venda? Eu costumo lembrar sempre o seguinte, você não consegue dar o remédio se você não sabe onde é que está a dor, o que está causando a dor, né? O problema. O primeiro e fundamental objetivo eu preciso fazer um diagnóstico, eu preciso descobrir por que eu estou perdendo venda, quem é da minha equipe que está perdendo venda e quantas vendas estão sendo perdidas e por que está perdendo venda. Então, esse é a primeira informação poderosíssima que você coleta quando você implanta um sistema de controle de tráfego. Então, você vai saber, como eu costumo dizer, se você tem um controle de tráfego na sua loja, se você faz esse monitoramento, você não pergunta como é que está o movimento, você olha. Sim. Você olha o número e vê quantos clientes entraram na loja e se realmente não está entrando cliente na loja, não adianta apertar a equipe, não adianta... cobrar, apertar, dar bronca ou querer ameaçar, dar grito de guerra. Você não tem cliente, você precisa ter uma estratégia para trazer cliente para a loja, ou fisicamente ou virtualmente, através das redes sociais. Sim. Se você tem mecanismos de vendas online e se é o físico, como é que você vai trazer clientes para dentro da loja? E aí você começa a fazer um planejamento. A tua loja é de shopping, é de rua, a tua loja tem cliente passando, é pela vitrine que você atrai cliente, como que você comunica, não é? Bom, se eu estou dentro de um shopping, a gente sabe que se você marcar no relógio quanto tempo um cliente leva passando na porta da sua loja, são de 3 a 4 segundos um tamanho médio de loja. Quais são os ganchos que você tem na sua vitrine, iluminação, layout, na sua comunicação, para que esse cliente, quando olhar para a sua loja, sentir vontade de entrar, não é? Dentro do famoso funil de vendas, né? O primeiro objetivo é atrair a atenção do cliente para poder ele começar a ter o interesse na sua loja e você poder desenvolver um trabalho. Então, é isso, é trabalhar esses fundamentos, não é? Se você está com um tráfego baixo. Mas, geralmente, quando a gente mede, que a média, e nós temos aí mais de 5 mil usuários do nosso sistema, então a gente tem estatística para falar com propriedade. Qual é o número que a gente coleta sempre em termos percentuais? O número típico de conversão é na casa dos 40%. 40%, né? Esse é o número. Esse é meio que o natural, assim, o que o cliente compra, não importando muito o tipo de atendimento, se foi bom, se é ruim, se a loja está feia, está quente, está bonita. Ele entra, já está ali, quer compra. Então... Exatamente. E é assustador quando você traz esse número. Quando eu digo para um lojista, você já monitorou, você sabia que a média do mercado, geralmente, e é média mesmo, loja do interior, sim, loja de capital, loja de rua, a média é mais ou menos essa, é incrível. Quando você fala 40% de conversão, o que você está contando? 60% de perda. Cara, 60% dos clientes, em média, que entram numa loja, saem sem comprar. E aí você vai conversar com o gerente, o movimento está ruim, o movimento está fraco. O lojista olhando só o relatório de vendas e acha que o problema está no marketing, que ele tem que fazer propaganda, que ele tem que fazer promoção, quando, na verdade, tem o cliente dentro da loja, não está sendo aproveitado, não está convertendo.
E aí começa a solução. Então, o primeiro passo, medir a taxa de conversão, Sim. medir o tráfego para saber quantos clientes estão entrando na loja e a sua... Se você está com uma e taxa aqui de... cabe só uma observação que, assim, tem que ser uma medição a mais honesta possível, né? Sim, ótimo. Porque é comum, assim, que, por exemplo, um vendedor... Porque, por exemplo, qual que é a nossa proposta do sistema de controle de tráfego? Que é uma anotação muito simples, mas é manual, né? Exatamente. O vendedor atende, ele anota lá qual foi o resultado. Então, assim, nesse meio... Posso fazer um parênteses aqui? Lógico. Posso dar um Pode. spoilerzinho? Nós estamos trabalhando para automatizar, Sim. para ficar com um aplicativo e tal. Então, brevemente a gente vai ter novidade aí. Mas por É um enquanto, projeto, né? É um projeto que em estamos trabalhando desenvolvimento. aí. Brevemente a gente Isso. vai... Eu não sei se eu devia dar esse spoiler aqui, mas... Por isso que eu ainda trouxe do papelzinho, Mas né? é mas ainda, está manual. sendo trabalhado. Mas, Exatamente. de qualquer forma, assim... Porque o vendedor, à medida que ele começa a anotar, ele mesmo vai tomando consciência. Tipo assim, atendeu 1, 2, 3, não fechou, não fechou, não fechou. Ele vai começar a ficar, encabular, falar, nossa, se eu mostrar isso aqui, eles vão me mandar embora, porque eu estou desperdiçando venda, eu não tô faturando, né? Eu não tô Esse é um lado, convertendo. Então, assim, na própria implantação do sistema, é muito importante, nesse momento, trazer essa informação para a equipe e falar, olha, agora não é o momento da gente julgar, é simplesmente coletar os dados, né? Isso. Fazer essa apuração para daí a gente criar o cenário, entender, para daí começar a fazer os trabalhos de um treinamento, alguma coisa, e eventualmente, se for o caso, uma troca de algum elemento da equipe e tal. Né? Exatamente. São dois aspectos que um deles é esse que você está trazendo. E é muito comum de acontecer, talvez a maioria... Então, que às vezes você pega um relatório, tá lá o cara com 85% de conversão. Aí você vai falar, pô, não cola, né? A gente vai ver e não é. E o princípio exatamente é esse, né? Por experiência a gente sabe disso. Sim. O que o vendedor, a vendedora pensa? Eu estou perdendo muita venda, né? Então, esse é um caminho. Então, não anota todas as vendas que perde para melhorar a sua taxa de conversão. Só que tem dois detalhes aqui que são importantes. O primeiro deles, quando ela escamoteia, né? A vendedora ou o vendedor escamoteia a quantidade de vendas perdidas e anota menos para não ter uma taxa de conversão muito baixa, a quantidade de atendimentos cai. Então é incrível, você olha, a quantidade cai. Por quê? Porque os atendimentos... aliás, vale reforçar o outro dado, que é o seguinte, eu sempre pergunto para os lojistas, qual é o vendedor ou a vendedora da sua loja que mais atende? É o melhor ou o pior? Né? Aí eu digo, melhor? Não. Por incrível que pareça, quem mais atende na loja é o vendedor de pior performance. E tem uma lógica. O bom vendedor, a boa vendedora, trabalha o cliente. O cliente entra, leva numa sessão, leva para provador, vai no estoque buscar opções, monta look, né? Argumenta com o cliente, faz demonstração, pega o produto, mostra detalhes, fala sobre características do produto, benefícios, material que é feito, como é que o cliente mantém aquele produto, conserva, né? Olha, se você fizer assim, conserva melhor, dura mais tempo, fica mais bonito, etc, etc. O ruim é aquela velha história. O cliente atende o cliente na porta, não tem, estou em falta. Não é? O cliente quer ver alguma coisa, leva nessa... Eu já vi, aliás, vale a pena contar essa história. Eu estava numa loja de infantil, eu estava dentro da loja e eu vi uma vendedora atender, chegou uma cliente querendo ver sapatinho para o neném. E aí a vendedora pegou, como ficou definido que tinha que mostrar pelo menos 5 pares, não, porque elas faziam só um e mostravam, o cliente gostou, não gostei, aí até ela ir no estoque buscar outro, o cliente ia ir embora, né? Então ficou definido, você tem que mostrar pelo menos, tem que trazer pelo menos 5 pares, dentro do perfil que você sondou, que o cliente está buscando, etc e tal. E ela pegou... A cliente chegou, realmente ela pegou os 5 pares, mas ela botou assim em cima do balcão e fez assim. Tipo, você quer sapato? Aí, ó, olha um monte de sapato aqui. Toma sapato aqui, ó. Né? Então,
O que acontece? É óbvio que ela não perde tempo com o cliente. O cliente olha, não gostei, tá bom, depois eu volto aqui, vou dar mais uma voltinha, aquela história que a gente conhece, a clássica. Mas, na verdade, o que está faltando? Está faltando vendedor, está faltando trabalho. E essas vendedoras, esses vendedores que têm uma performance ruim, solta muito rapidamente o cliente e volta para a vez. E aí você faz todo um esforço para botar cliente dentro da loja e quem está mais disponível? Quem perde mais venda. Quem está trabalhando, o cliente está ocupado, está atendendo. Percebe o que eu estou dizendo? Então, é incrível. Como que você descobre isso? Quando você começa a monitorar, quando você começa a medir. E aí você vai estratificar e vai quantificar os motivos de perda de venda. Então, você vai ver que, de repente, quando você tira um relatório de vendas, da metade para baixo do relatório, você vai ter os vendedores com a pior performance. E aí você pega o relatório de controle de tráfego, o que você vai ver? Muito atendimento, muita perda de venda. Aí você, quando vai olhar os motivos de perda de venda, é preço, falta de mercadoria. Só olhando. Né? Só olhando. Voltinha, e aí se você fizer a estatística da loja, você vai ver que assim, verdadeiramente, muito bem anotado, quando você realmente está acompanhando, e esse é um trabalho de gerente. Primeiro, voltando lá no princípio, quando a gente vai implantar um controle de tráfego, a gente traz a equipe e, como eu costumo dizer, eu pergunto para eles, você quer vender mais? Você quer bater meta? Você quer ganhar comissão? Né? Quer ganhar prêmio? Pô, né? Quer fidelizar o seu cliente? Pô, eu posso te ajudar. Se eu descobrir por que você perde venda e te trago a ferramenta para você perder menos venda por esses motivos, você tende a melhorar a sua conversão. Então, o primeiro fundamento é fazer a conversão, aumentar a conversão, perder menos venda. Não é? E aí eles querem. Então, eu preciso vender essa ideia para o time. Né? A partir do momento, tanto que os vendedores que compram a ideia, que descobrem, e aí voltando naquele exemplo que você estava dando, eles, quando perdem muita venda, eles escamoteiam. Outros se assustam, falam assim, cara, eu não tinha noção de tanto de venda que eu estou perdendo, eu preciso melhorar isso aqui. E usa isso positivamente, sim, encontrando o quê? Oportunidades. Cara, olha o tanto de oportunidade que eu tenho de melhorar meus resultados. Não é? Quantas vendas eu estou perdendo? O que eu faço? Não é? Para melhorar. E aí, quando você começa a ver, você vai ver as estatísticas, por exemplo, o cliente só olhando. É 12%, 13%, é normal. Realmente você tem um cliente que entra na loja. Isso também é interessante de você começar a ter o seu histórico da loja, o seu padrão. Exatamente. Ali. Porque querendo ou não, nós temos umas flutuações, mas assim, gira em torno de um número, né? Os grandes números, eles tendem a ter uma certa estabilidade. Depois de um tempo, ele estabiliza. Exatamente. Então, aí você vai ver que a sua média de clientes só olhando dentro da loja é 12%, 13%, 15%. Ah, ok, isso é normal. Esse é o típico do comércio de rua, né? Típico, exatamente. É o número que a gente coleta quando você, com o passar do tempo, você vai ver que esses números estabilizam mais ou menos nessa faixa. Entre 12% e 15% é normal de clientes só olhando. O que isso está te contando? Que 85% dos clientes que estão dentro da loja têm potencial de fechamento. Só que aí você vai olhar os outros motivos de perda de venda, por exemplo, preço. Falta de mercadoria. Cara, falta de mercadoria tem dois objetivos assim fundamentais em termos de informação que te passa. Falta de mercadoria pode realmente ser produtos que os clientes estão procurando, porque estão vendo na mídia, estão vendo os influencers, enfim, está na moda, alguma coisa dessa natureza, e você não está comprando, você está vacilando, você não está comprando, você não está tendo na loja. Então é uma informação poderosa. Cara, não estou comprando, vou atrás desse produto para pôr. O que está faltando? O que está faltando? Então é descobrir isso. Estão perdendo venda por falta de mercadoria. Que mercadoria? Essa é uma informação. A outra informação é relativo ao time de vendas, porque e esse é mais comum. Quantas vezes você olha dentro de uma loja, ela tem N opções e o cliente chega procurando um determinado produto que você não tem especificamente, às vezes, aquele modelo, ou aquela marca, ou aquela numeração, mas você tem uma série de alternativas dentro da loja, às vezes até muito mais interessantes do que aquela que o cliente veio procurar, que o cliente não conhecia, não sabia. Não é? Então, se você tem um vendedor, uma vendedora preparada, treinada, capacitada para fazer essa venda alternativa, como a gente chama, o cliente chega procurando um determinado produto que você não tem, não trabalha ou está em falta, o que a gente
Qual é a resposta? Eu estou em falta. Eu não Esse a gente tenho. não trabalha. Esse eu não trabalho. Às vezes até uma comunicação visual errada da loja. Às vezes acontece também, né? Com certeza. De parecer que tem algum tipo de produto. Ou chamar um perfil de cliente que você não tem. Não tem, não consegue atender, né? Exatamente. Então, e isso aí também, que é o visual merchandising, que é outra praia que a gente pode entrar, que também tem um potencial de gerar resultado extraordinário. Ou destruir uma loja. Exatamente. Tanto para cima quanto para baixo. Uma loja mal arrumada, desorganizada, feia, né? Entulhada, ela repele o cliente em vez de atrair, né? E uma loja muito bem organizada, com cores, com local, né? Com espaçamento, aquela história da experiência, né? Que o cliente realmente se sente à vontade, gosta, tem prazer em olhar os produtos e tal, ela faz uma diferença extraordinária. Mas voltando à questão da venda alternativa, como é importante isso? O cliente tem necessidades e desejos, e às vezes ele vem influenciado porque está acostumado a usar determinada marca, porque é indicado, mas não conhece todas as opções que você tem dentro da loja. Se o teu vendedor, se a tua vendedora está habilitada, tem a aptidão, a habilidade, a técnica de convidar um cliente, olha, vem cá, deixa eu te mostrar um outro aqui, só para você ter uma ideia, de repente pode ser interessante. E convida o cliente. A maioria tira a pressão da venda. Não quero te vender, só para você ter uma ideia, eu tenho um outro aqui, talvez você goste mais ainda. Você conhece? Não, vem cá, deixa eu te mostrar. Só para você... Quer dizer, quando eu falo só para você ter uma ideia, eu não estou tentando te vender. Então, quando você tira a pressão de venda, o cliente vem. A tendência do cliente vir. E aí pega o produto e mostra. Né? Tem uma história que eu sempre conto. Tem aqui no cara que eu entrei na loja procurando determinado sapato e a vendedora me disse, olha, você tem sorte, eu recebi a marca essa semana, senta aqui que eu vou lá pegar para você e tal. E eu tinha pedido um modelo especificamente, ela veio e trouxe 5 outros modelos. Eu falei, brinquei com ela, você está louca? Eu quero esse aqui, né? Eu quero igual a esse. Ela, não, mas você conhece a marca, tal, prova, bota no pé, no estilo que você usa, blá, blá, blá. Resumo da história, me vendeu um produto e eu estava acostumado, eu cheguei determinado a comprar comprei outro, detalhe, mais caro então, do que aquele que eu comprei, por estratégia, por técnica, e realmente fiquei satisfeito, não é? Quer dizer, não precisou empurrar nada e tal. Então, primeiro fundamento, é trabalhar técnicas de vendas, é descobrir o motivo de perda de venda. O cliente só olhando é objeção clássica de cliente, como contornar essa objeção. Então tem que treinar. O vendedor tem que estar habilitado em 3 áreas de conhecimento fundamentais, que se faltar uma delas, não vai conseguir performar em alto nível. E isso é o fator que está da porta para dentro, que depende de gerente, depende do lojista, depende de estratégia, depende de trabalho, não depende de guerra, não depende de governo, não depende de dólar, não depende de combustível, depende de trabalho, de estratégia, de ferramentas. 3 informações fundamentais, áreas de conhecimento. Tem que conhecer técnicas de vendas, como é que aborda o cliente, como é que faz sondagem, que tipo de perguntas que a gente faz de maneira agradável, de maneira a realmente conquistar a confiança do cliente, não é? Descobrir o que o cliente quer, por que quer, como gosta, quais são os desejos. Então é fundamental fazer uma demonstração encantadora. A maioria não demonstra, a maioria mostra, pega o produto. Eu tenho esse, olha esse aqui que lindo. Eu tenho esse aqui, ou então, quando confecciona, e esse? Olha aqui, né? Ou então passa a mão assim, né? Olha, que lindo que é esse aqui, ó. Esse aqui eu recebi essa semana, esse aqui, não sei, sabe? Eu digo, está vendendo? Não, está mostrando. Né? Para mostrar, eu não preciso de gente. A arara mostra, a vitrine mostra, o expositor mostra. Né? Eu preciso de vendedor para vender, para pegar e descobrir o que o cliente está procurando no produto. É estilo, é qualidade, é economia, é performance. O que o cliente procura no produto, né? Para que eu destaque no produto. Eu vendo o mesmo produto por motivos diferentes. Eu vendo o mesmo produto, às vezes, por status. Quem está atrás de status está se lixando para a qualidade, está se lixando para outros fatores. Quer prestígio, mas vai ficar legal, vou fazer uma boa presença. Percebe o que eu estou dizendo? Não é? Então não adianta você falar de qualidade para quem está procurando prestígio, ou vice-versa. Né? Você falar de prestígio, de status, quem está procurando economia. E assim vai. Então, isso faz toda a diferença no fazer o olho do cliente brilhar, não é? E essa atuação depende de capacitação, de domínio de técnicas de vendas e de acompanhamento. É gerente ali olhando, vendo como é que está a performance do vendedor, da vendedora no atendimento, encostar, ajudar, mostrar como é que faz, treinar, dar feedback.
Então, isso é fundamental. Esse é o primeiro trabalho para ser realizado. Técnicas de vendas. Segundo, produto. Vendedor que não conhece o produto não tem como argumentar. Como é que vai argumentar se não conhece o produto, não sabe o material, não sabe do que é feito, não sabe para que às vezes é utilizado aquilo objetivamente, né? Não sabe explicar detalhes sobre o produto. Então, conhecimento de produto é fundamental. Eu sempre lembro o seguinte, às vezes o lojista vai visitar a feira, vai atender representante, faz showroom, enfim... todo planejamento de compras, pesquisa produto, isso aqui vai vender bem na minha loja, traz para a loja, compra, bota dentro da loja. O que acaba acontecendo? Chega, os vendedores vão descobrir quando está na sessão. Como é que vai argumentar, como é que vai vender, como é que vai, percebe? Então, conhecimento de produto é treinamento, é apresentar para o time, para a equipe, não é? Então, isso empodera o vendedor, a vendedora, cria autoridade, quando pega o produto na mão, que explica, que fala, não é, que orienta o cliente no uso. Enfim, isso... Dá mais ferramentas para o vendedor, né? Totalmente. E isso não depende de guerra também. Isso não depende de crise. Isso é trabalho, é técnica, é preparação, é formação. Não é? Que é a segunda perna. A terceira é a loja. O vendedor que não conhece a loja bate a cabeça, fica lá dentro da... Sabe? Ou então, quantas vezes a gente já viu o vendedor, a vendedora trabalha o cliente, entesa o cliente num determinado produto, aí não tem a numeração, não tem a cor que o cliente quer. Né? Por quê? Porque ela não conhece o estoque, aí ela vende, a hora que vai, mas não é a numeração do cliente, aí esse produto já está com saldo, não tem a grade completa. Percebe o que eu estou dizendo? Né? Ou então vai no estoque buscar um produto, fica meia hora lá perdido dentro da loja. E é timing, sabe? Você está atendendo um cliente, puxa ali, ó, tem um que vai dar certinho para esse cliente, vem cá, deixa eu te mostrar, né? Ou então o cliente no provador, eu vou rapidamente pegar uma outra opção, porque eu sei onde é que está, por faixa de preço, por numeração, por cor, por marca. Então, conhecer a loja fisicamente é fundamental, é estratégico na performance. Então, essas 3 áreas de conhecimento, se faltar uma delas, não tem como entregar resultado de alto nível. E essa questão assim, que a gente já ouviu de alguns empresários que tem uma mentalidade seguinte, mas eu gasto aqui com treinamento, eu me esforço e tal, aí vem um concorrente e faz uma oferta e leva o meu vendedor. Né? Sim. Assim, então para quê? Né? Vou gastar aqui dinheiro, vou gastar meu empenho, meu tempo, e no fim das contas o cara me larga na mão. Tem aquela frase clássica que responde perfeitamente, e eu vou repetir essa frase. Pior do que você treinar um vendedor, uma vendedora ou um gerente e o concorrente roubar é você não treinar e ele ficar. Então, o que vai acabar acontecendo? Você vai ficar com um time que ninguém quer. Né? Então, é importante você treinar. É melhor você treinar e, entre aspas, perder. O ideal é não perder, claro. Né? Se você remunera bem, não é só financeiramente. Então, isso que eu ia falar, porque às vezes você está perdendo é porque você está deixando algum espaço. Ou você está pagando menos que o mercado, ou o ambiente não está legal. E ambiente, eu sempre lembro o seguinte: ambiente o que faz não é parede, não é gôndola, não é prateleira. Nem o quadro na parede. Não, né? O que faz ambiente são as pessoas que estão lá. Então, como é que está a sua cultura corporativa? Não é? O que você tem estimulado? Qual é a visão do teu negócio? Então, tem lugares que é terrível, é um querendo matar o outro e é estimulado a isso, etc. e tal. E existem empresas que você chega, você sente um clima cooperativo, um clima agradável, onde as pessoas que estão ali entendem que eu sou vendedor, eu preciso do estoquista, eu preciso do operador de caixa, eu preciso de um gerente me ajudando, me orientando, me dando suporte, eu preciso de um lojista investindo na loja, quer dizer, entendendo que a loja precisa faturar, que a loja precisa ter lucro. Se a loja não tiver lucro, ela não tem como me remunerar bem, ela não tem como ser competitiva no mercado, ela não tem como crescer. Então, isso é cultura, isso é trabalho, onde cada um entende o seu papel lá dentro, não é? E cria um espírito cooperativo, entende que todo cliente que entra na loja tem um problema para resolver, é por isso que o cliente foi na loja, tem um problema para resolver. Então, o meu papel aqui, a loja está aberta para atender clientes. Então, tudo que tem dentro de uma loja
tem esse objetivo, atender cliente. Então, esse clima, essa visão, não é? Essa missão, que é aquela coisa de visão, missão e valores, né? É exatamente isso. Criar esse ambiente cooperativo, claro, ele é competitivo em termos de mercado, eu tenho que ser competitivo, eu tenho que procurar superação, entregar bons resultados, mas entendendo o objetivo da empresa, entendendo o espírito de equipe, uma equipe cooperativa... Isso não quer dizer que você não possa cobrar a equipe ou exigir pelo contrário, né? Exatamente. Feedback. Não vai ficar passando a mão. Não, muito pelo contrário. Aliás, nós temos que falar de indicadores. Sim. Então, eu fiquei aqui me alongando em tráfego, taxa de conversão, ticket médio, é o TTT, né? Tráfego, taxa de conversão e ticket médio. Você precisa trabalhar isso. Quando a gente fala de ticket médio, né? Porque eu falei dos dois primeiros, o cliente dentro da loja e a conversão, né? O fechamento de venda, não perder venda, descobrir por que eu perco venda, trabalhar os fundamentos, contornar essas objeções e fechar mais vendas. Eu lembro sempre o seguinte, a gente falou de 40% de taxa de performance, que normalmente é o que a gente coleta no mercado. Se você está de 40 e passa para 50, você cresce um quarto. Um quarto é 25% de crescimento. Então, tanto que eu costumo brincar com as lojas, eu digo assim, perca metade das vendas, perca 50%. Como assim? Você perde 60%, se você perder 50%, você vai crescer 25% só na taxa de conversão. Só que você tem um outro dado de crescimento, um outro indicador, que é ticket, que é o terceiro T. Não é? O que é o ticket? É o valor médio da venda fechada. Então, o que impacta no ticket? Duas variáveis. O valor médio do item vendido e a quantidade de itens colocados na venda. Para isso, gera alguns indicadores derivados aqui. PA, né? Quantos itens por venda o vendedor está colocando. A gente tem que ter a média da loja e saber exatamente, né, como é que está a performance individual do desvio, monitorar o time para saber se a vendedora ou o vendedor está trabalhando, colocando mais itens adicionais e complementares na venda para que melhore o ticket e aumente a satisfação do cliente. O cliente que entra na loja, que é bem atendido, olha para os produtos, se pudesse comprar metade da loja. É assim, a gente é assim. Você vai numa loja, você vai comprar camisa, você vai comprar sapato, você vai comprar relógio, você vai comprar óculos. Eu gostaria de levar aqui pelo menos uns 3 ou 4. Né? Vai comprar um tênis, se eu pudesse ter meia dúzia, ia ser legal, um para cada ocasião, etc e tal. Variar os modelos, uma mulher para olhar vestido, uma bolsa, enfim. A gente gosta de comprar. Então não faz sentido um cliente entrar numa loja, uma loja que tem, sei lá, 5.000 SKU, o cliente comprar um item e ir embora. E às vezes tem plano de pagamento, existem facilidades lá dentro, né, que o cliente poderia... isso é falha de equipe, falha de gerência que não acompanha. Então, quantidade de itens por venda é fundamental. Preço médio do item vendido. Né? Como é que você calcula isso se o seu sistema não entrega? Se você tem o PA e tem um ticket, ou seja, quanto é que está o ticket da loja? Está R$200. E o PA? O PA está 2. Quer dizer, eu já tenho a informação na mão. Eu sei que, em média, quando o meu vendedor vende, ele coloca 2 itens. E se o ticket está 200, ora, a conta está feita. 200 dividido por 2, o valor médio do item vendido é R$100. Aí você vai descobrir se o vendedor está vendendo muito promoção, muito produto promocional. O que acaba acontecendo? O ticket não sobe. Aí vende, soma, não dá nada. Por quê? Porque o valor médio do item vendido é baixo. Então não adianta entregar o PA se o valor médio do item vendido não é adequado, não está, né, dentro do potencial que você poderia desenvolver. Além de comprometer markup também, né? Compromete. Se você só vende promoção, o que vai acabar acontecendo? A tua margem vai para o espaço, você só está vendendo produto com margem sacrificada. Não é? E isso como não adianta ter volume se você não tem margem. Né? Comprar por 10, vender por 9, quanto mais você vender, pior fica, né? Mais aumenta o rombo. Né? Então, você precisa de volume e precisa de margem. Para isso, você precisa monitorar, precisa trabalhar dentro da loja os itens complementares e adicionais que vão trazer para uma média, vão contribuir no ticket. Não é? Eu lembro sempre o seguinte, se você faz 10 vendas de 200, você vende 2.000. Se você, com as mesmas 10 vendas, por conta de uma habilidade, de uma estratégia, de conhecer produto, né, de um atendimento encantador, uma demonstração realmente fulminante,
coloca mais itens mais caros, o que vai acontecer com o ticket? Ele sobe. Então, se eu faço, em vez de 10 vendas de 200, faço 10 vendas de 300, ao invés de vender 2.000 em 10 vendas, eu vou vender 3.000, eu cresço 50% com a mesma quantidade de vendas, com a mesma quantidade de clientes. Então, com a mesma estrutura da loja. Com a mesma né? estrutura, com tudo igual, o que vai melhorar? A performance, você trabalhar melhor o cliente e ele acabar comprando mais. Então, isso é papel de vendedor, isso é resultado de estratégia, de técnicas, de conhecimento, de acompanhamento, plano de pagamento que é fundamental, cliente que compra à vista, compra pouco. Então, se você quer melhorar isso, tem que trabalhar esses outros fundamentos. Eu lembro sempre o seguinte, eu derivei 2 aqui do ticket, que é o PA e o valor médio do item. Existe um terceiro que é fundamental aqui, que é, quando você fala de PA, tem que encostar PU. Por quê? O que é PU? A quantidade de vendas com peça única, ou seja, que só vai um item. Eu sempre conto essa historinha para ilustrar o que significa isso. A média, ela não conta exatamente a história. Então é importante você, ao lado da média, encostar o desvio da média. Na prática, quando você está falando de loja, esses 2 indicadores demonstram isso. O que é o ticket, aliás, o que é o PA? Né? Exemplo. Vou pegar 10 vendas aqui. Eu faço a primeira venda, um item. Segunda venda, um item. A terceira, tal. Faço 9 vendas aqui, um item. Se eu parar aqui nas 9, né, meu PA vai dar 1. Eu tenho 9 vendas, vendi 9 itens, um dividido pelo outro vai me dar a média de 1. E ou seja, de 100%, né? Exatamente. O 10º está montando um time de futebol, entra na loja e compra 11 camisetas. Aí eu pego essa vendedora, ela fez as primeiras 9 vendas, um item, a 10ª, 11. Eu somo 9 mais 11, 20. Divido pelas 10 vendas que ela fez para apurar a média, 2. Bateu a média da loja, entregou o resultado. Né? Ela está com PA 2. Aí vem o dado que você levantou. Pois é, e o PU dela? Quantos por cento da venda dela, ela colocou só um item? Aí você coloca, de 10 vendas, 9 foi só um item. Ou seja, PU dela, 90%. Então, ela está com o PA na média da loja, mas o PU de 90%. Gente, precisa ter meta de PU. A meta, como eu costumo orientar, tem que ter o objetivo, o alvo, é abaixo de 40%. Pelo menos 30%, 35% é show para você, né? Assim, tolerar 40%. Ou seja, 60% das vendas você coloca mais de um item, não é? Você tem itens na loja, você tem preço, você tem promoção, você tem plano de pagamento, você tem um belo showroom, não é? Não justifica o vendedor atender o cliente, uma venda, um item e solta o cliente vai embora. Né? Então, isso é falha de gerência, de feedback, de treinamento, de acompanhamento, de monitorar os indicadores. Então, só por aqui você vê que existe muita ferramenta, muita possibilidade. Eu acho interessante a gente falar também assim que tudo na venda é um percentual de performance. Exatamente. Né? Tem cliente que só vai comprar o item? Sim. Pode ser o melhor vendedor do mundo, na melhor loja, com os melhores produtos, com o melhor plano de pagamento. Ele só quer aquilo e acabou, ponto. Exato, né? Claro. Como consumidor, muitas vezes eu só quero comprar uma coisa mesmo, né? Sim. Se eu precisando daquilo especificamente, não estou interessado em outro. Mas é sempre esse o meu comportamento? Não. Muitas vezes você entra na loja e compra mais itens que você estava... Às vezes por impulso, às vezes por uma influência do vendedor, né? Assim como não fecha 100% das vendas, né? Exatamente, né? Então, é óbvio, né? Ninguém imagina que um vendedor ou que uma loja vai vender para 100% dos clientes que entram lá. Não, pode acontecer. Você vai no maior varejista do mundo, ele tem ruptura de estoque. Às vezes, né, você fez um planejamento, vendeu mais do que imaginava. Ou que tinha lá, o cliente não gostou. Ou o cliente entrou achando que você trabalhava com determinada linha de produto que você não trabalha. Então... ninguém espera, né? É sempre uma taxa de performance, como você lembrou muito bem. Então é isso, é ter uma taxa. Por isso que a gente tem que ter os indicadores e a referência para a gente buscar a taxa de conversão. Então a gente não imagina que 100% das vendas você vai colocar mais de um item, vai ter uma taxa de PU, de vendas com peça única. Vai. O problema é o percentual. O ticket é a mesma coisa, o PA é a mesma coisa, e assim por diante, a taxa de conversão é a mesma coisa. Então, quando você começa a monitorar e você começa a ver as distorções dentro da loja,
onde são espaços de melhoria, são oportunidades que você tem. Interessante, porque a gente já pegou situações assim de vendedores que tinham a mesma taxa de conversão, mas comportamentos de perda completamente diferentes. Né? Exatamente. Um perdia mais venda por só olhando, outro por preço. Né? É interessante, com a mesma taxa de conversão. Aí você olha, são iguais? Não, essa aqui, quando o cliente engancha em preço, ela tem dificuldade de trabalhar. Ela corre bastante, atende bastante, mas ela vai nos produtos que têm preço mais competitivo para vender. A outra, não. Ela já tem uma habilidade de trabalhar os itens mais caros. Mas quando o cliente fala que está só olhando, desmonta, ela perde o rebolado, como a gente costuma dizer, e não tem argumento. Então é a hora de você trabalhar. Olha, se a objeção é essa, o que você faz quando o cliente diz que está só olhando? Né? Quais são as alternativas? Como trabalhar a objeção a preço? Se você não sabe, tem um monte de vídeo no canal dando essas dicas. O vídeo mais visto do meu canal o Tá Caro. Passou de 1.200.000 visualizações. Por quê? Porque existem 3 possibilidades quando um cliente diz que o produto está caro. Na verdade, são 4. Quer saber como? Dá uma olhada, vou deixar o card aqui, dá uma olhada lá no vídeo. É um vídeo bem completo. É um vídeo é uma aula que a gente dá, que aliás faz parte, né, do meu curso Como Obter Sucesso em Vendas à Missão, que é o curso de técnicas de vendas completo. Né? Aliás, né, nós nem entramos no assunto, e já vai estourar nosso tempo, quais são os impactos quando cai a venda, né? Sim. Porque geralmente você faz um planejamento de compras baseado numa expectativa de faturamento. O faturamento cai, a tendência do seu estoque é ficar com a cobertura alta. Não, o que é cobertura? É a quantidade de estoque na proporção do que você vende. Não é? E aí o que acontece? Isso vai impactar diretamente no seu fluxo de caixa. Você faz uma previsão de faturamento que não se realiza, é menos, você comprou mais e entrou menos dinheiro. Olha o estrangulamento aqui. E sobra boleto, né? E sobra boleto, né? E aí entra o desespero. Sim. Então, o que fazer? Primeiro, antes de sair rasgando o preço e fazendo maluquice, trabalhe os fundamentos. Não é? A partir do momento que você trabalha os fundamentos, 80% do resultado de uma loja é gerente, é coordenando a equipe, motivando, dando feedback, distribuindo as tarefas, acompanhando. Né? Gerente tem que estar ali, né? É o técnico na beira do campo, sabe? Gritando, orientando, armando o time, vendo as oportunidades. Isso é com absoluta certeza, isso proporciona resultados. Agora, boa vontade não paga a conta, né? A gente tem que lembrar das 2 dimensões do trabalhador, né? Do colaborador. Capacitação e disposição. É saber fazer e querer fazer. Tem gente que sabe, mas não quer. Está ali acomodado, está encostado, está desmotivado, está com problemas pessoais, deixando aquilo interferir, atrapalhar a vida, apesar de ter um bom conhecimento técnico. E tem gente que tem muita disposição, muita vontade, muito querer fazer, mas não sabe. Aí faz bobagem, né? Mas atrapalha do que ajuda. Está achando que está fazendo grande coisa e por não conhecer, por não ter técnica. E nos 2 casos, a responsabilidade do acompanhamento é do gestor, é da gestora. É gerente que percebe, que acompanha, que dá feedback, que orienta, que capacita, não é? Que mostra oportunidades. Então, são oportunidades na prática que tem muito a se fazer. Então, respondendo, para a gente finalizar, respondendo a pergunta que você abriu, nesses 40 anos de experiência que a gente tem, já teve alguma loja que eu entrei para fazer um trabalho de consultoria e que eu achei que estava no máximo? A resposta é não. Sempre você tem oportunidades de crescimento. Eu arranhei alguns indicadores, a gente tem trocentos indicadores que a gente pode aprofundar. Venda por departamento, sabe? Quando você olha a participação, o layout da loja, né? É comum a gente ver layout torto. Você chega numa loja, né? O exemplo clássico que eu gosto de trazer, né? Você tira lá venda por departamento, aí pega lá cama, mesa e banho, por exemplo. Cama, mesa e banho. Representa 3% do faturamento é cama, mesa e banho. Aí você olha para o espaço dentro do showroom, 15% do espaço, quando você mede quantos metros quadrados tem a loja. A loja tem 300 metros quadrados. 45 metros quadrados foi dado para cama, mesa e banho. Ou seja, 15% do espaço é cama, mesa e banho. Aí você tira a participação no faturamento, 3%. Você fala, cara, tem alguma coisa errada, né?
Está descasado. Está descasado. Né? Certamente tem algum departamento que tem uma representatividade maior, que contribui mais na venda, que está sendo sacrificado no espaço, na exposição. Será que a tua loja está com layout adequado? Será que a cobertura de estoque está adequada? Com relação ao espaço, é isso. E com relação à cobertura do estoque, é a mesma coisa. Às vezes você tira, tênis é 30% da minha venda é tênis e blusa. Blusa é 5%. Né? Aí você olha, tem 30% do estoque é blusa. Né? Percebe, 15% é tênis. Quer dizer, tá descasado. Aquilo que vende mais tem menos opção, o estoque está mais, tem excesso de estoque de produto que não gira e se mobiliza capital de giro. Então você tem uma série de outros indicadores que tem também por marca, né? Às vezes tem excesso de marca, faixa de preço, né? Às vezes, calça jeans vende bem aqui na minha loja, mas a que vende bem é de 199, é de 150 a 200, essa faixa aqui é que vende bem. A que eu tenho muito aqui é de 99 ou a de 399, percebe? Então, como é que é o que tem, é a proporção do que tem, é o espaço que dá, é a faixa de preço. Você tem muitas variáveis que um lojista pode trabalhar se faz uma gestão técnica. Para responder isso tudo, se você quer participar da sua loja de maneira técnica, gerenciar de maneira realmente refinada, competitiva, técnica, a gente tem solução para tudo isso que a gente comentou aqui. Até porque não existe uma única atitude que você vai fazer que vai resolver. São esses pequenos ganhos que a soma vai gerar o seu crescimento. Muito bem lembrado. Tem muita gente que acha assim que é uma bala de prata. O que eu faço para... Não é uma coisa que você vai fazer, é um monte de pequenas coisas que você faz que esse somatório vai gerar o resultado que você precisa. Eu vou deixar colocar aqui os caracteres. Entra na minha página e dê uma olhada no Exclusive Premium, que é a minha plataforma que tem tudo isso que a gente falou e muito mais. Liderança, gerência de loja, técnicas de vendas, planejamento de verbas de compra, classificação de produto, gestão de categorias, como categorizar, como departamentalizar a sua loja, como distribuir, alocar espaço, como fazer o que a gente chama de GMROI, né? É um indicador super técnico para saber quais são as categorias de produto que mais dão lucro para você, a participação, né, de margem bruta, enfim. Tem muito material, tem muito espaço, tem muita oportunidade para você trabalhar. Então, o que eu quero dizer para você? Tem crise? É na crise que você tem a oportunidade de crescer. Ninguém fica forte balançando numa rede. Cheio de chavões e ditados populares. Mar calmo não faz fama de marinheiro. Não é? Ninguém fica forte balançando numa rede. Os desafios é que são oportunidades de crescimento, de aprimoramento, de fortalecimento. E se você prepara a sua empresa num momento crítico, na hora que chega um momento assim, você voa, Decola. Porque está todo o terreno preparado para isso, né? Você já tem a experiência, já tem os indicadores, já tem todos os números, a equipe preparada. Quer dizer, quando o mercado dá uma melhoradinha, você já está muito à frente, né? Exatamente. E tem um detalhe aí que é importante. A empresa é dinâmica, o mercado é dinâmico, as oportunidades são dinâmicas. O que isso quer dizer? Que você nunca está pronto. Você arruma a tua empresa, organiza, ajusta, treina, etc. e tal. Está tudo pronto, o mercado muda, entra um novo concorrente, entra novos produtos, entra uma tecnologia diferenciada, está aí inteligência artificial, está aí internet, está aí uma série de coisas que, e agora, né? Então, isso é positivo, porque você nunca está no máximo, é aquilo que a gente disse. O exemplo que eu dou é como tomar banho. Todo dia, eu tomei ontem, e daí? E hoje? E amanhã? Vou ter que tomar de novo, né? Então, não tem fim. Então, você não termina, você acompanha, você está permanentemente ali trabalhando. E isso são oportunidades de você estar sempre encontrando espaços de melhoria. Olha de maneira positivamente, se motiva com isso, se sinta desafiado, vai para cima que tem muita oportunidade. E vender é gostoso, atender, ver o sorrisão do cliente, quando, né, encontra aquilo que ele queria, que consegue conquistar, porque você criou a oportunidade, encontrou um jeito do cliente levar aquilo, abriu um plano de pagamento legal, enfim, né? Satisfez necessidades e desejos dos seus clientes, isso fideliza, isso cria conexão, não é, com seus clientes e é tudo de bom, porque o que motiva a gente é resultado.
Não é verdade? Não é isso? É isso. Bom, eu acho que a gente deu o recado, né? Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, é só deixar aqui pra gente. Sempre fica o convite para entrar na nossa página falandodeloja.com.br, conhecer os nossos cursos, o nosso tema de controle de tráfego. Que é gratuito. Tem um curso curso gratuito também do sistema. Do sistema é gratuito, tem e-book para baixar também, para você dar uma olhada com dicas interessantes. Enfim, tem muito material, né? Tem muito material e aí fica o convite. Aceitamos críticas, sugestões, estamos sempre abertos. Se gostou, deixa o like, deixa a sua avaliação aqui pra gente. Esperamos você numa próxima oportunidade. Se não gostou, deixa o dislike, faz a sua crítica. Se você acha que é importante o que a gente falou para alguém, compartilha. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí, sucesso e um grande abraço. Valeu, tchau, tchau.